Boa noite a todos. Boa noite. Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje, dia 10 de maio de 2016. Que Jesus nos conduza. É uma alegria a gente estarmos aqui juntos em torno dessa obra, que é uma maravilha, né? Então, Maria Luísa, rapidamente faz só para nós nos... Então, o Gotuso está explicando para o André, ele contou para o André toda a situação dele, o que aconteceu. Ele era um homem muito rico, abastado, médico, era muito bem de situação, não é? E ele vivia, como ele mesmo descreve, num paraíso familiar. Ele com a esposa, os filhos, então era aquele grupinho. Quando ele desencarna por conta de uma doença, o que ele tinha? Ele cooperava com a igreja, então o padre, na hora da extrema-unção, disse que ele estaria no paraíso, que estava tudo bem, que ele iria ter toda uma assistência e estar no paraíso, e ele desencarna e fica naquela situação, né, desesperadora, até que ele consegue voltar a casa esperando dar um conforto para a mulher, para os filhos, e quando ele chega, ele encontra a mulher que tinha acabado de ter um bebê. Por quê? Porque ela casou com um primo dele que se insinuou para a mulher, dilapidou a fortuna toda que ele tinha deixado, tudo que ele tinha deixado, ele acabou com tudo, e o que é pior, ainda complicou a vida dos filhos dele, colocou os filhos dele no mau caminho, e estava lá a mulher numa situação de penúria, sem nada, com um bebê e desesperada. Então ele estava contando tudo isso para o André. Então ele finaliza dizendo que ele pergunta se o André já teria participado de alguma reencarnação, e o André se lembra lá da reencarnação do Segismundo, que ele participou, ele disse que sim. Então ele agora vai explicar como é a reencarnação nesse setor que eles estão. Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Fixou em mim um olhar significativo e tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas por meio de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que, muito angustiosas para nós, se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. O que nós entendemos aí? Que a reencarnação de Segismundo deu trabalho, porque essa reencarnação que o nosso querido irmão André Luiz acabou de retratar para o Gotuso, foi a reencarnação de Segismundo, do livro Missionário da Luz, vocês lembram? O trabalho que deu, e olha que Segismundo estava lúcido, consciente, acompanhou todo o seu processo, ajudou no seu processo da reencarnação. Ele disse, aqui nesse caso se trata de reencarnação de espíritos numa situação enlouquecida. Então ele dá muito mais trabalho. O número de colaboradores é muito maior. Muito maior. Por que essa informação? Para que nós possamos refletir. Desculpa se tiver algum espírito superior, tá? Mas nós demos muito trabalho para reencarnar. Para chegar aqui e fazer o que não faz. O que deveria fazer. Entendeu? Porque você sente, você fica muito chateada quando você faz todo o investimento em um filho para um período de 1 ano e o menino chega no final do ano e dá bomba. Você fica chateadíssima porque você fez um investimento financeiro
de 1 ano. Você imagina todo o investimento que foi feito para nós estarmos aqui. O nosso objetivo de termos encarnados é para que a gente possa evoluir. É a coisa mais simples do mundo, nos tornar pessoas do bem. Papai do céu diz assim: minha filha, eu só quero uma coisa, seja bom com teu irmão. Só isso. Eu não quero, como diz o nosso Chico, que vai escalar a montanha do Everest. Não. A única coisa que eu quero que você faça, preste atenção, foco, seja bom com o seu irmão. Pronto. Por que é tão difícil a gente aprender isso? Ser bom não é ser besta, não é ser conivente, porque amar é corrigir, amar é advertir. Amar é dizer não. Amar é dizer não. Bondade, usar o termo dos nossos irmãos nordestinos, não é abestalhamento, é maturidade. Ser bom é não fazer o mal. Porque no teu silêncio, às vezes o teu silêncio é uma omissão, e a omissão já é um mal contra as leis divinas. E tanto é que as leis divinas estão gravadas em nós. Quando nós estamos realizando o mal, nós sabemos que estamos realizando o mal. Tanto é que fazemos o quê? Escondido muitas vezes. Vera? É verdade. Gotuso. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Olha o tipo da reencarnação desses irmãos. Ele diz que a reencarnação expiatória de inenarráveis... Eles não têm nem como contar os padecimentos sofridos. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro. Então, o livre-arbítrio, ele tem o quê? Um limite. Ele tem um limite. E tem um limite por quê? Porque a criatura não tem condições de decidir o que é melhor para ela. Papai conduz. Você deixa os filhos fazer tudo com 2, 3 anos de idade? O menino diz: papai, eu quero brincar com álcool e fósforo. Porque nesse caso a criatura também não tem crédito, né? Não tem crédito. Por que não tem crédito? Porque ainda é perversa. Entendeu? Não tem como fazer escolhas. Todo endividado. Como ele disse, são almas grosseiras, né? Rudes, Almas ainda. grosseiras e rudes. Não tem sensibilidade ainda. Não despertou isso. Em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que, instintivamente, repelem a influência dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentes injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Tamanha a repulsão dessa alma. A alma está reencarnando, a mãe e o pai já sentem um repúdio, futuro pai e futura mãe, um repúdio por essas almas. Alguns, inclusive, até abortando. Pareceu aquele desenho, aquela pintura, não me lembro o nome do pintor. Debré. Eu fiquei fixa na imagem do escravo. Uma madeira amarrando os pulsos, os pés e aquela criatura chicoteando. A semana passada no Ave Cristo me deparei com uma mulher ciumenta, porque o esposo falou que os dentes da escrava eram muito belos. Ela, no seu ciúme enlouquecido, pegou uma bandeja
e disse assim para o marido: hoje terás na bandeja o mais belo que tu achaste. Ele levantou, eram os dentes da escrava. Esse é o mal. Esse é o mal. E aí, quando eu acabei de ler isso, eu olhei para o céu e disse: muito obrigada, meu Pai, pelo esquecimento. Você está entendendo? Porque as perversidades que talvez já tenhamos feito não é nada fácil. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Isso aí é obsessão. Não. Ele diz assim, ó, enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam, eles estão reencarnando o quê? Em obediência ao trabalho redentor. Então é uma reencarnação compulsória, você vai reencarnar, tá? Mas é programado. Sempre. Não, programada pelos mentores. Pelos mentores, não é por eles, tá? Sim, claro. Que reencarna em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos, os mentores, e inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes aos pais sacrifícios intensos e quase o quê? Insuportáveis. Então, os mentores, eles preparam tanto o reencarnante como os próprios pais, progenitores. né? Preparam todos, né? Todos. Hoje uma amiga me ligou, passou um WhatsApp, fazia muitos anos que eu não conversava com ela. E lá pelas tantas, como está? Disse, mais ou menos, minha mãe pegou uma bactéria, está com uma infecção generalizada, está hospitalizada, tá. Ela chegou no domingo de uma viagem, na segunda-feira ela adoeceu e está internada, já fez uma traca e tal. E eu fiquei pensando, tinha várias pessoas com ela, porque só ela foi contaminada pela bactéria. Verdade? Então a gente para pensar e diz assim, realmente não existe o acaso. Quantas bactérias nós, ao decorrer do nosso dia, na nossa alimentação, que às vezes a gente come pela beira da rua, sabe Deus como é feito, às vezes até no restaurante também, o manuseio daquela alimentação, uma batatinha frita, aquele óleo pretinho, né? Então, ou seja, aquilo ali, a gente enfia aquilo para dentro, às vezes aquilo está contaminado. E como não está na nossa programação aquele momento da desencarnação, a gente dá trabalho para a espiritualidade. Olha a bactéria, fungos, que não estava na programação. Mas quando está, não tem jeito. Isso quer dizer o quê? Que eu vou relaxar? Não. Isso quer dizer que com essa informação que eu tenho, eu vou dar menos trabalho para meus amigos espirituais. Não é verdade? Deixar tudo na mão deles. Se eles me derem inteligência, se eu sei o que é certo e o que é errado, eu vou evitar dar trabalho. Tem tanta gente dando trabalho, eu vou ser mais um peso. E para o médico também. E para o médico também. Bora lá? Interrompeu as considerações, o Gotuso, ele fez uma curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisição da luz divina, por meio do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados... Créditos o quê? Morais. Isso aí é intransferível. Cada um que arrume o seu. Pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Aos primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Quem são os primeiros?
Os que têm créditos morais. Os moralizantes. É. Todavia, aos segundos, Quem é o segundo? Somos nós. constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Aqui ele deu uma dica. Todavia, aos segundos, constitui uma necessária e legítima imposição do destino. Criado por quem? Lei de ação e reação. Então eu não tenho que questionar Deus por que isso está acontecendo comigo. Eu tenho que questionar a mim mesmo, para que eu possa corrigir e não venha a cair novamente. Porque livre-arbítrio e a lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei divina. Papai do céu não interfere na lei. E é uma forma de corrigir o próprio filho. Vocês são, alguém falou aqui, quem são os signos aí? Nós. Eu acredito que não sejamos nós, porque nós estamos aqui estudando, nós estamos com saúde, talvez muitas pessoas já estejam alimentadas, né? Então a gente está em busca da nossa melhora. A gente não está vivendo hoje uma reencarnação. Não é que nós sejamos já espíritos evoluídos, mas a gente está muito bem obrigado se nós formos olhar para nossos irmãos que estão lá na África, nossos irmãos que estão hospitalizados aqui do lado, sofrendo, e muitas outras pessoas que estão em situação agora com fome, né, em briga, de motivo, etc. É, muito boa a sua abordagem, faz sentido. Agora nós temos que entender assim, quando Deus dá muitas bênçãos, na fala do nosso Paulo, isso nos é o que? Cobrar. Eu me recordo uma vez, eu passeando com o papai já com ambas as pernas amputadas, e a gente passeando ali próximo de casa, aí um amigo dele o viu e abraçou com o papai e começou a chorar. E eu fiquei olhando para aquela cena, e o papai muito calmo, muito tranquilo, deixou o homem chorar. E aí eu olhando para aquela cena, eu digo, engraçado, aparentemente meu pai está numa situação ruim, mas será que está? Ele já está no processo expiatório, o outro ainda está se comprometendo com a lei. Então, muitos de nós, com a aparente saúde, estamos arrumando encrenca para um futuro, dependendo das nossas atitudes. Tu estás entendendo? Aparentemente. E aquela criatura que está lá no hospital, ou que talvez está lá na África, ela já teve o que nós estamos fazendo hoje e já está no processo de expiar. Você está entendendo? Já está expiando. Talvez não esteja expiando, aprendendo na dor que não deve ser feito. A pergunta é, o que estamos fazendo com todos esses recursos que o Papai do Céu está nos dando? Entendestes? Eu não sei se eu entendi, porque ele coloca aqui logo no início, os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, por meio dos serviços persistentes na própria iluminação, né, conquista, quer dizer, não que a gente não tenha débitos, mas como nós já estamos nos esforçando, a gente pode escolher o caminho. Né? Temos esses irmãos que ainda estão persistentes, eles não têm como escolher, então são impostos para eles. Né? Então eu vejo na nossa situação essa, não que nós estamos tão melhor, né? Mas é nessa situação, hoje a gente já pode escolher, né? Porque nós estamos nessa busca, nesse esforço. E essa escolha, por exemplo, quando nós estávamos acompanhando a reencarnação de Segismundo, acompanhamos, en passant, algumas reencarnações. E a primeira coisa que eles escolheram o quê? Uma vida boa, um corpo belo? Não. Então, espírito lúcido, as escolhas verdadeiras é dar uma melhorada nesse corpo para ficar um pouco adoecido. Inclusive, uma irmã chega e pede. Modifica a tireoide um pouquinho para não ter tanta altura, um pouquinho... Você está entendendo? Eles solicitam para que não venha se fascinar com o corpo. Que vai ser o caso. Porque, minha irmã, é só observar o que nós fazemos com a nossa saúde. Vamos avaliar a nossa vida individual. O que a gente está fazendo da vida? Pergunta se nós não estamos em torno do nosso próprio umbigo. Né? É só a gente fazer uma autoavaliação. Não precisa ir mais longe, acabou. Sincera. Entendeu? Nós vivemos assim em torno. Poucos de nós reencarnamos com esse intuito verdadeiramente de dizer assim, olha, o que eu tenho não é meu, é de Deus. É um empréstimo divino. E se Ele me deu, eu tenho que prestar conta. Inclusive a própria saúde do corpo. Você começa a ser mais lúcido. Se o Papai do Céu me colocou nessa condição, é porque eu tenho que aprender alguma coisa nessa condição. E qual é a lição que Ele quer que eu tire? Se Ele me deu muito, é que Ele quer que eu dê. Porque é tão interessante isso, gente. Se eu estou numa vida, tem dinheiro e abundância, o Papai do Céu está dizendo assim, meu filho, tu pode até compartilhar, tu não vai passar fome.
Por isso que o papai está te dando muito, que é para te começar a fazer esse movimento. Porque ninguém aprende a amar por simbiose. A única forma de nós aprendermos a amar é amando. Então tem que ter esse movimento. E é tão rápido, porque 90 anos, 100 anos, está passando muito rápido. E a gente vai desencarnar e tudo vai ficar. Todo mundo tem essa informação. Todos nós sabemos disso, não sabemos? O corpo vai ficar, a casa vai ficar, tudo vai ficar. Por que a gente se apega tanto a isso? Não é verdade? Conceição, agora a lei do causa e efeito, ela não funciona só com os nossos ônus. Funciona também com os nossos. Sim, tanto é, esses que escolhem já é o bônus. Ele já tem o bônus, já pode realizar esse processo de escolha. Por que ele escolhe? Porque ele tem maturidade para saber, não é ter uma vida boa, é ter uma encarnação que promova a ele o progresso. Ele já sabe o que ele necessita. Ele sabe, ele tem essa consciência. Não é o querer fútil, é o que eu necessito. O fato de eu estar vivendo uma vida tudo tranquilo, maravilhoso, tudo legal, isso não quer dizer que seja merecimento, não. Isso quer dizer, muitas vezes, que seja uma necessidade. Você tá entendendo? É uma necessidade para o espírito. Às vezes, a gente tem uma vida profissional, a vida te leva a uma profissão que tem que atender à humanidade. Isso é mérito? Não, é necessidade evolutiva. Você tem um compromisso com a sociedade. Não é nem um, nem dois, nem meio gato pingado dentro de casa, não. Então, o compromisso é com a sociedade. Acho que a gente volta àquilo que o Paulo diz, quando o próprio Barnabé fica eufórico, quando diz das graças e bênçãos, né? E o Paulo diz, quando recebemos muitas graças e bênçãos, a gente não pode esquecer os testemunhos. Exatamente. Paulo vivo, né? Se recebemos muitas graças e bênçãos, te prepara que vem O testemunho. E veio mesmo. Então, eu acho que é isso. Poxa, pai, o que eu tenho que aprender? Por que eu estou nessa terra, nessa família, nessas condições? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Escutando-lhe as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo, quanto aos problemas dos resgates espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi, como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? Trocando em miúdos. Gotuso, tu conhece tanto, como é que tu consegue guardar rancor? Porque por que ele não vai às esferas mais altas? Porque ele ainda tem rancor A mágoa e o rancor referente. Do Carlos, da mulher, de todo mundo, né? Especialmente do Carlos e da mulher. Então, sabendo de tudo isso, por que tu não resolveu essa encrenca dentro de ti? Vamos ver a resposta do Gotuso? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: Não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveriam. Vai voltar lá pro lar. Como era o nome da fofa? Marília. Marília. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito
de solidariedade dentro da classe, mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. Olha que interessante. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, Por isso ele falou da língua lá em cima. auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão de vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhes reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Interessante. Sim. Você acha que isso só acontece no mundo espiritual? Será que nós achamos que quando nós pensamos isso não interfere na nossa vida orgânica? Que o nosso campo mental ele pode se tornar um ambiente bastante nutritivo, espiritualmente falando, como pode se tornar-se verdadeiro veneno ácido, destrutivo. E pode observar, tudo começa onde? No pensamento. Impressionante como o pensamento. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido. E perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, que ele estava acostumado. Ele pensava e o povo Aniceto já respondia, né? Alexandre. Tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração, aqui ele mesmo explica, especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Não era o caso de André, por isso que ele não pôde realizar esse trabalho nessa esfera tão baixa. O André foi para uma esfera um pouquinho mais elevada. E lá onde ele estava, ele não podia atuar como médico. Mas se ele tivesse vindo para essa esfera, teria atuado. Umbral é porta de entrada. Umbral é porta de entrada. O André ficou um tempo necessário para que ele possa o quê? Não um vale em si, Rosê. O que a gente tem que entender? Às vezes a gente pensa, por exemplo, nós vamos entrar aqui em zonas bem complicadas. Mas nós temos que entender o quê? Aquilo ali é tudo resultado do campo mental de quem está vivendo aquilo. E que está criando em torno. Se eu te colocar dentro de uma casa vazia, se eu te der dinheiro, tu vais ornamentar a tua casa conforme o teu mundo interior. A nossa casa, ela reflete o nosso mundo interior. Se a minha casa psíquica, interna, ela é organizada, a minha vida é organizada. Os lugares, tudo está expressando, é o espelho de mim mesmo. No mundo espiritual não é diferente.
Então eu projeto no local que eu estou as minhas vibrações. E as minhas vibrações vão agir no próprio ambiente. Nos mensageiros, tem vários espíritos que estão o quê? Dormindo. Mas dormindo em pesadelo. Se eu evocar aquele espírito que está dormindo entre aspas, ele está vivendo um pesadelo. Para quem estivesse lá, eles estão todos deitados, dormindo no hospital. Mas se o André Luiz entrou no psiquismo, cada um estava vivendo um drama. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Da mulher que tinha morto o marido, né? E ela via empurrando o carrinho. Empurrando o carrinho. Então, se eu evocasse aquele espírito, eu ia perguntar dele, aonde você está? Ela ia dizer, no inferno. Ele está aqui comigo, me matando, ainda no carrinho. Então, em verdade, não é que aquilo esteja acontecendo, entendeste? Mas psiquicamente ela está vivendo aquela cena. Para ela é uma o quê? Realidade. Então, quem me garante que o André não estava apenas também nesse estado de sono, vivendo toda aquela experiência? Tu estás entendendo? Entendeste? Já difere do Memória de um Suicida, em que a criatura está ali com toda a vitalidade, aí naquele processo, o corpo entrando em putrefação, é bem doloroso, e ele se vê, ele está na... Entendeste? O umbral seria justamente essa antessala, essa porta. Daí o termo umbral quer dizer o quê? A porta de entrada. É aquele processo de perturbação. Sabe quando tu acorda de manhã, alguém te acordou, te levantou e você acorda dizendo, quem sou eu, aonde eu estou? Que você fica até você parar e dizer, deixa eu firmar aqui a minha cabeça. Então esse processo da desencarnação, ela passa por um processo de uma perturbação. E quanto mais agarrado à vida material, mais difícil torna esse meu espiritualizar-se. Eu entender. Olha, facilita muito nós termos uma informação muito simples. Sou um espírito. E quando eu desencarnar, eu vou continuar vivendo. Isso já facilita muito. Imagina que não tem essa informação. A gente acabou de ver o Gotuso. Ainda assim, morreu no acidente. O que é avaliado não é o fato de ter sido um acidente. É qual era a conduta moral dessa criatura. Se eu sofri um acidente porque eu estava alcoolizado em alta velocidade, isso é suicídio. Mas se aconteceu um acidente porque eu estava aqui na boa, de repente veio um louco, não sei de onde atropelou, aproveitou o louco para eu desencarnar naquele momento que fazia parte do meu processo evolutivo. E além de tudo, eu era uma pessoa boníssima. A probabilidade de me retirar, eu nem ver acidente nenhum. Então sempre é avaliada a conduta moral da criatura. Então não é o fato de ter morrido, é igual ao suicídio. 200 cometeram suicídio se enforcando. Cada um está numa situação específica. Depende do seu mundo interior, da sua vida. O que levou aquela criatura a cometer um suicídio? Estava no processo obsessivo? Era esquizofrênico? Foi por puro egoísmo? Eu quero que ele sinta uma culpa e eu vou me matar. Só para ele carregar a culpa disso. Entendemos isso? Então, cada caso é um caso. Então, ou seja, o umbral não é um espaço demarcado, criado para o papai dizer assim, eu vou criar aqui esse espaço só para os doidinhos ficarem aqui. Não, é uma condição. Tanto é uma condição que várias vezes tentaram ajudar o nosso irmão André. Ele enxergava? Não. A mãe estava acompanhando, ele via? Não. Por causa do quê? Padrão vibratório dele. Aí, como ele se via? Ele disse, eu não estou me alimentando. Se eu não estou alimentando, eu vou sentir o quê? Fome. Eu não tomei banho. Se eu não tomei banho, vai acontecer o quê? Eu vou ficar sujo. Eu não estou trocando de roupa. Minha roupa vai acontecer o quê? Isso é o resultado tudo do quê? Do pensamento dele. Que é a crença dele. Fala, filho. Então, digamos que quando eu desencarno, no meu grau, eu posso passar pela situação do misturamento, né? De achar que estou sozinho, né? Numa escuridão, não sei nem onde estou, né? Sim, mas e em verdade não estou. Eu, como, né? No caso do André. Então, digamos que no meu desencarne, pode ser que no meu grau já esteja lá cheio de gente também. Sim, você acaba assim. Porque é que nós não estamos só. Você está dentro do seu quarto trancado, tu está emitindo pensamento. Tem um grupo que vibra contigo. Se de repente tu começar a pensar em suicídio, tu te vincula com um grupo que alimenta essa ideia. Se tu começar a se tornar uma pessoa depressiva, tu te liga a esse grupo, então nós nunca estamos só.
na fala do nosso irmão Paulo, é uma nuvem de testemunhos. Se você se torna uma pessoa agressiva ou agressivo, você se vincula também e aquilo começa a alimentar o teu pensamento. Se tu te torna uma pessoa sexólatra, tu também vai te vincular e tua mente vai cada vez mais. Você está entendendo? Então nós estamos vibrando com o grupo. Como se você decidir fazer o bem, decidir estudar, tu também vai te vincular. Quantas vezes eu estou lendo um texto em casa, principalmente de Kardec, às vezes eu leio e digo, deu nó, não consegui. E aí amigos espirituais, me ajudam, porque estou tendo dificuldade. Gente, você lê de novo, gente, é verdade, está aqui. Você está entendendo? Então, ou seja, você se predispõe ao estudo, você se vincula com o grupo também. Então, ou seja, em qual grupo que eu estou vinculado? Chico Xavier passou por essa situação? Madre Teresa? Nosso querido doutor Bezerra? Irmã Dulce? Então, a explicação do livro é se tratando da massa, mas existem exceções. O que é exceção? São espíritos encarnados, mas que se espiritualizaram. Você acha que é fácil uma pessoa desencarnar que ainda está pegada ao sexo? A comida, a alimentação, as pessoas. É como se ela se liga. Gente, é poder de atração. Como é que eu posso sair se eu estou ligada aqui? Nós vamos ver nas desencarnações. A gente vai estudar muito isso aqui. Pode não tenha tanto, aliás, tenha bastante sede, mas a fonte está cheia de água pura. Aqui você vai ver, grande parte desse apego é que faz com que as criaturas fiquem sofrendo, sentindo os vermes correr o corpo. Conceição, como é que a gente faz para desapegar? Basta a gente pensar, eu não sou apegada, eu não sou apegada, eu não sou apegada. Vibra todo mundo, nós não somos apegadas. É uma questão de atitude. Entendeu? Atitude. Atitude que começa na mente. Você imagina de repente, você apaga, você apagou. Sabe aquele desmaio? Quando você está desmaiado, você tem lucidez, consciência? Não, você apagou. De repente você acorda. Acorda no hospital, tu já olha. Isso aqui está muito diferente. Isso aqui está muito diferente, está tudo muito limpinho. Chega uma enfermeira boníssima. Aí é que tu desconfia mesmo. Boníssima. Doce, meiga, te dá aquele sorriso angelical. Tu diz, morri. Isso não é na Terra. Aí você não faça aquela pergunta, cadê minha bolsa e o celular? Você diga assim, você é muito doce, acaso eu morri? Ela vai te dizer assim, mais ou menos, tu diz, é verdade, eu morro. E olha o desespero, não deu tempo de dar tchau, não deu tempo de fazer as pazes com aquela pessoa, não deu tempo de fazer a caridade necessária, não deu tempo. Qual é a tua bagagem? A minha bagagem? Minha bagagem? Já era. Puxa o extrato. É uma necessidade. Mas olha, é uma maravilha nós sabermos que vamos permanecer vivos. Que realmente a morte não existe. Há uma continuidade, e detalhe, que é a melhor parte. Não há repouso. O trabalho lá é bem mais árduo. Bem mais, acho que gostoso até de realizar. Por isso que todo mundo tem medo de morrer. Eu não tenho o menor problema. Vamos orar? Vamos. Senhor da vida, ouvirmos as nossas colocações ainda tão infantis, nos faz te sentir olhando realmente para cada um de nós, como aquela criança tola, segurando os pezinhos, contando as suas coisas infantis. Quantas encarnações já vivemos? Quantas vezes já desencarnamos? Quantos séculos já vivemos no mundo espiritual? E até hoje, ainda carregamos a interrogação, ainda carregamos o medo referente à nossa verdadeira pátria,
que é a pátria espiritual. Mas tudo isso tem um propósito, Senhor, para que cada um de nós possamos viver na terra, valorizar a encarnação, mas principalmente, Senhor, adquirir a responsabilidade e o bom senso necessário para aprendermos que essa vida curta, que representa uma hora perante a eternidade, que possamos aproveitar para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Ajuda-nos, Senhor, nas lições simples do dia a dia. Deixarmos a preguiça, a acomodação, jamais explorar o nosso semelhante, para que possamos, Senhor Jesus, nos levantar e servir, e jamais impor ser servido ou fazer questão de o ser servido. Desperta em nós essa vontade de servir, de pouco repousar e de muito trabalhar na tua seara, na seara do amor, na seara do bem. Muito obrigada, Jesus, pelo livro que nos ensina e consola. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos espirituais aqui presentes, que nos conduziram e nos inspiraram nessa noite. E muito obrigada, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe em teu nome. E muito obrigado, Senhor Jesus, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, esses teus irmãos menores.